Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crerem. Falou assim: caia os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia e em Nazaré. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Amado Deus e Pai, com gratidão no coração, temos a oportunidade de estar uma vez mais na Tua casa, na Tua presença, para juntos aprendermos com o Senhor palavras de vida eterna. Senhor, nesse momento tão incerto que estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo, doenças naturais, doenças espirituais, Satanás está ocupadíssimo em trazer tudo que está lá no profundo do inferno para manifestar-se. Afinal, é profecia, nada vai ficar encoberto. Tudo que for feito, os gabinetes, será lançado aos telhados. E hoje as casas, as famílias, os lares estão infestados com tantas notícias ruins debaixo de seus telhados. Então é a Escritura que se cumpre. O que precisamos é ter um equilíbrio, Senhor, para permanecermos firmes e fortes, porque a Tua palavra nos aconselha: quem está de pé, cuida para que não caia. E a Sua palavra diz que vai cair 11.000, vai cair 10.000 à direita, vai cair do lado, atrás, na frente, eu não sei. Eu sei que em nossa volta 11.000 vai cair por terra, mas aqueles que permanecerem na palavra, e a palavra permanecer nele, não pode cair, porque já foi levantado por Ti. Ajuda-me nesta manhã a ajudar Teus filhos e Tuas filhas. Nós oramos e Te pedimos já a imunização,
A imunização espiritual em primeiro lugar. E em segundo lugar, a imunização natural. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarda, nos proteja e nos livra de todo mal. Nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode assentar. Queremos agradecer aos nossos irmãos, às nossas irmãs que estão na transmissão. E quero pedir, esse é o limite de pessoas que pode estar. Passou disso, não é permitido. Cabe só mais 2 aqui, mais um ali, 2 lá atrás do monte. Aqui cabe mais um. E em última instância a gente vai conseguir mais 3 lugares. Então a gente precisa de manter cuidado. É uma ordem. Se nós cooperarmos, se nós não cooperarmos, é exatamente por isso que o governo está tomando certas medidas, porque muitos não cooperam. Então a gente tem que estar pronto para a mudança, né? Enquanto não fere a palavra, acho que a gente pode mudar sim. A partir do momento que a palavra ferir, aí a gente toma outras medidas, né? Quando ferir a palavra. Mas enquanto não fere a palavra, está tudo bem, sem nenhum problema. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos já há um bom tempo, aqui desde quarta-feira da semana passada, trazendo esse assunto sobre cura, né? Sobre milagres, e aí envolve libertação e uma série de temas que vêm realmente para fazer a diferença. Aí eu quero que os cooperadores cooperem para organizar quem vai chegar, para sentar direitinho, tá? Para não haver acumulação e a gente ficar bem, tá? E mesmo assim, vocês sabem, né? Não é fácil, só Deus. Eu volto a dizer, na vigília, eu me vejo esse sentimento de que esse ano seria um ano incerto, mas eu nunca imaginei que seria tão incerto, né? E a tendência é se tornar cada vez mais incerto. Mas se você tem Cristo, então você tem o som certo, né? E é só o som certo que vai nos colocar no arrebatamento. Nós já vemos a profecia, que o irmão Brana profetizou, queríamos usar máscara, mas ele disse que não ia resolver. Nós iríamos isolar nas casas, mas também não iria resolver, né? Então, nós só temos que entrar em Cristo. Esse é o nosso repouso, esse é o nosso descanso, essa é a nossa segurança. Eu já tenho testemunho de curas, tenho testemunho de milagre, né? Até o irmão Enoque mesmo disse para ele que ele foi curado, que ele tive no meu coração aquela certeza, essa convicção, ele está curado em nome de Jesus, né, irmão? Curado não, isso é milagre, né? É um milagre. Já trabalhou, né, irmão? Não podia, né, irmã Maria? Não podia trabalhar, já está trabalhando. Então, é esse Deus que nós servimos. Né, irmão Tiago? Você tem que dar esses milagres. O primeiro milagre que aconteceu depois da nossa campanha, né? E, na verdade, o irmão Tiago Freitas, o irmão Tiago é um milagre. O diabo tem tentado levar esse garoto de todas as formas. Por 2 vezes eu orei e ele voltou à vida. 2 vezes. Eu orei e ele voltou à vida. Agora o diabo toma as vistas dele. Então tem algo aí. E Deus restaurou o olho dele. Então esse é um Deus de milagre, né? É um Deus que cura, é um Deus que... Nossa, a gente é muita gratidão no coração em servir a esse Deus. O que acontece mais, e eu vejo que acontece milagres muito grandes. Acontece curas sobrenaturais. Mas o povo, alguns... eles parece que não têm aquela gratidão a Deus de pular, de gritar, de saltar, de testemunhar. Você vai olhar lá no Velho Testamento, era diferente. Você vai olhar no Novo Testamento, a reação daqueles que eram curados ou recebiam milagre era diferente da nossa, né? É diferente. Eles, até mesmo lá em Atos, nós vimos ontem, a reação deles eram outras, né? A reação era outra. Eles recebiam a cura, recebiam o milagre, a Bíblia diz que eles pulavam, eles saltavam. E eu acho que a gente faz pouca ênfase. Muitos irmãos, eu tenho prestado atenção, tenho observado, eles têm mais facilidade de transmitir testemunhos de pessoas denominacionais, que eu não digo que não é verdade, do que dar o seu próprio testemunho, dar o testemunho do seu irmão, dar o testemunho de sua irmã. Mas acho também que os nossos irmãos não dão testemunhos. Não dá o seu testemunho, porque
Se dessemos o testemunho, né, seria algo tremendo, nós motivaria outros e elevaria o nível de fé de muitos, se a gente fizesse isso. Porque a Bíblia diz, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E você é um testemunho, dando o seu testemunho. E a Bíblia é muito clara, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, não estou aqui no espírito denominacional para querer exaltar um homem, não, eu estou aqui em um espírito cristão para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Se tivesse esse espírito de exaltar homem, eu teria um livro, daria para escrever um livro de mostrar para vocês quantas curas, quantos milagres Deus já fez. Em uma reunião eu orei por 8 irmãs que ela não dava luz a filhos, e todas elas estão dando luz a filhos agora. Até o pastor me pediu para voltar lá e tirar a palavra, porque está vindo muita criança. Aí eu disse a ele, construa uma igreja maior e cuida muito bem dessas crianças. E outros testemunhos de pessoas alcoólicas. Quem lembra aqui que nós tivemos uma campanha de 30 dias de oração e jejum, e todos os alcoólatras dessa avenida Florianópolis ficou curado. Inclusive o senhor João, que morava aqui na Recife, quantos lembram? Ele caiu aqui, os demônios saíam da boca dele. Quem lembra? Irmão Eduardo, só irmão Eduardo que lembra. O senhor lembra? Irmão Enoque lembra. Irmã Maria Procópio lembra. E até uma senhora que andava aqui na rua, que ela era alcoólica, ela foi curada. O nosso vizinho aqui de frente foi curado. Quando nós começamos então até a arrumar a igreja, ele atravessou a rua e trouxe uma oferta de gratidão para colocarmos na construção. Então, irmãos e irmãs, é isso. Se fosse esse o espírito, meu pai, quantos cachorros eu orei, ele ressuscitou, gatos, né? Só que a gente não tem esse espírito denominacional de fazer essas propagandas. Mas eu acredito que a gente também falha em não dar testemunhos. Como que as pessoas vão saber? E nós precisamos de exaltar o Senhor. A irmã Lívia, a filha da irmã Eliane, quem lembra dela? A moto acidentou, a televisão veio, filmou, disse que ela tinha quebrado clavícula, que não tinha cura, derrame, não sei o que. Em nome do Senhor Jesus, a televisão filmou eu ajoelhado, orando no cascalho, ela voltou à vida, foi para Porto Velho, fez todos os exames, voltou, chamei a televisão para vir fazer uma nova pesquisa, uma nova entrevista, até hoje eles não vieram. A menina já está quase casando e eles nunca vieram. Mas isso está diante de Deus, está dentro do coração da família, está dentro dos nossos corações. Quantos lembram desse episódio? Amém? Amém? Vocês lembram daquele senhor que caiu aqui do teto? Irmão José Alfredo, o senhor estava junto comigo? Estava aqui, né, irmão? No meio da lama, telha, casca, aquele homem parado. Quem vinha buscar aquele homem? 6 metros de altura, bateu a cabeça aqui no púlpito, rachou o crânio. Só a polícia viria, o corpo bombeiro não leva sem fazer uma investigação. Nós oramos aqui, e ele quebrar tudo isso aqui, e sapatear, e o bombeiro veio chamando, o bombeiro veio e levou ele. Não tinha um cacoal como ajudá-lo. E nós entramos em oração, e entrando, foi para Cacoal, fez uma cirurgia, era impossível ele aposentar. Conseguiram aposentar ele, foi curado em nome do Senhor, voltou, sentou nesses bancos, assistiu o culto, voltou para a casa dele. Então, nosso Deus é real, Ele é verdadeiro. Eu me emociono, irmão, porque é muita coisa que o nosso Deus fez e faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós somos seus filhos e suas filhas, estamos aqui para isto. Lembre-se, nós fomos chamados para pregar um evangelho completo. Cura, libertação, confissão, arrependimento, batismo em nome do Senhor, unidade de Deus, semente da serpente, revelação dos selos. A palavra falada, é isso, a palavra falada nas eras da igreja. Lembrando que a palavra falada está na noiva. Porque Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós. Ele é a palavra. Quem é a noiva? Pode levantar suas 2 mãos assim e dizer, graças a Deus, eu sou a noiva. Então a palavra está em você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós.
Isso não está escrito para estar escrito, isso aqui está escrito para ser gravado na tábua dos nossos corações. Amém? E quantas coisas. A irmã Lúcia mesmo, a irmã Lúcia é um milagre, né? Foi o estômago dela, irmão, que uma Lúcia Ribeiro, não, Ribeiro, não é Ribeiro, pegou o seu nome, né? Lúcia, ficou Ribeiro? Não, uma Lúcia Ribeiro, ela, só Deus, a situação dela foi só Deus, né? Tá aí, ó, mais feliz, mais animada e mais bonita, né, irmão José, do que antes. Isso é uma coisa muito interessante. As nossas esposas são as mulheres mais belas. Um irmão disse a seu irmão Brando, a irmã estava preocupada e disse, olha, ele disse, querida, você está tão bela quanto antes. E ela disse, mas eu estou ficando tão velha. Ele falou, então, querida, mas os meus olhos também já não veem muitas coisas. Também envelheceram. Então é isso, a gente cresce junto, a gente amadurece junto, a gente chega na idade junto. Porque até que a morte separa, essa querida sua que Deus te deu, para você viver com ela enquanto você viver. Esse teu querido é para você viver com ele enquanto viver. Tem problema, tem luta? Tem, quem não tem? Quem não tem? Você conhece alguém? Você conhece algum casal que não tem seus atritos? Conhece algum casal? Eu sempre admirava quando solteiro, quando eu li a respeito do irmão Brana, que ele falava, olha, eu não lembro o tempo que ele falou de casado. E nós nunca discutimos, eu e Meda. Nunca discutimos. Mas quando chegou aquela mensagem que eu li, que ele estava passando aquela situação com os advogados, e que eles queriam que ele pagasse o imposto do cheque que ele ganhava nas campanhas e fazia doações. Ele falou assim, mas eu não devo, eu não fiquei com dinheiro. Se eu tivesse ficado com o dinheiro, eu pagava. Eu fiz doação para o trabalho da missão. Eu ajudei viúvas, eu ajudei pessoas que tinham necessidades. E a lei disse, não, você tem que pagar. E ele fugindo. E ele já não aguentava, já estava esgotado. Lavando o carro na área, o telefone toca. Quem? Os advogados. Quando os advogados tocam para falar com ele, ele desliga a torneira, sai e diz para a Meda, diga a eles que eu não estou. Lembra? E assim ele fez. Saiu. Bom, se eu vou pegar aqui, eu vou entrar em muitos detalhes. Mas o certo é que ele foi para a caverna, ele orou. Deus mostrou nas escrituras. E aí daí a pouco, quando aquilo acontece, que ele volta, o telefone toca. José diz, papai, o senhor quer que eu diga que o senhor não está? Ele diz, está vendo? O diabo começou a entrar na minha casa. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Existem muitas coisas que impedem a cura, que impedem o arrebatamento. A gente aconselha as meninas, os meninos, os rapazes, as moças. A gente toca nesse teclado e os pais precisam ajudar. Um casamento errado pode te impedir o seu arrebatamento. Então, você tem que saber o que fazer. Tem que se comprometer com uma pessoa que tenha compromisso, que seja um cristão, que seja uma cristã. Então é muito sério, nós precisamos, os pais, colocar isso, inculcar isso nos filhos, escrever isso na tábua do coração. Não é verdade? Então, depois que aconteceu tudo isso, houve outro episódio lá, e Meda, sim, foi nesse mesmo episódio. Irmã Brana tenta falar com ela, né, há uma arte que o José Brana fez, ele fez uma arte, e ela pediu para ele, você não corrige esse menino? Então ela ficou nervosa porque ele saía, fazia todas as campanhas, ela era o pai e a mãe. E aquele dia ela estava muito nervosa. Ele tentou falar com ela, mas ela bateu a porta na cara dele. Aí eu pensei naquele dia, puxa vida, o irmão Brando disse que nunca discutiu, e isso aqui é o quê? É ou não uma discussão? O fator, irmão, irmã, não é se você vai ter um mau tempo com o seu esposo ou com a sua esposa, isso acontece. Você não pode deixar o sol se pôr sobre isso. Você tem que chamá-la ou chamá-lo e acertar esses maus entendidos, porque um câncer gera outro câncer. O mal gera outro mal. Quantas coisas que se for apenas um mal entendido.
Quantas coisas que foi apenas um erro de expressão, né? Algo que não tinha nada a ver, mas o diabo consegue inflamar, e aquilo causar desgraça. Filhos ir para o orfanato, filhos serem doados, maridos ir para a cadeia, esposas se tornarem mendigas, esposos se tornarem mendigos. Por quê? Simplesmente porque não acertou algo antes que o sol se colocasse. Seja com quem quer que for, que você tiver um mau tempo, não deixe o sol se pôr. Procure, coloque sua vida no altar. Nós estamos vivendo exatamente no meio de uma grande confusão. Te pergunto, quantos segundos falta para o arrebatamento acontecer? A outra pergunta é: está você preparado, está você preparada para subir no arrebatamento? Então nós precisamos, irmãos e irmãs, estarem atentos. Vocês aí na transmissão, da mesma forma. Examine cada detalhe da sua vida. Veja como vocês estão. E procurem colocar em suas vidas no altar. Eu quero ler duas escrituras. Uma está em Isaías 53. Enquanto vocês abrem, eu quero dar um alô aqui aos irmãos que nos acompanham e que pediu oração, estão pedindo oração. Ontem nós já oramos. Eu acho que eu deixei a lista lá em cima da minha... Não, está aqui. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias aí, em Isaías 53 e Evangelho de João capítulo 21. Pedidos de oração. Nilza Machado, São José de Santa Catarina. Marcilei Freitas, Rolim de Moura, que já é para agradecer, né? Já é para agradecer. Irmã Clara, Cruzeiro do Sul. É porque esses nomes estão sendo colocados desde domingo passado, né? Na verdade, desde quarta-feira da semana passada. Irmã Clara, Cruzeiro do Sul, Acre. Irmã Silvana, Juína, Mato Grosso. Irmão Rudinei, Juína, Mato Grosso. Irmã Leninha, Cacoal, Rondônia. Irmã Carmen, Sorriso, Mato Grosso. Irmã Adriele, Primavera de Rondônia. Irmã Rose, Cuiabá. Recebi aqui, peço oração por Dona Palmira, que está desenganada pelos médicos com câncer. Irmã Simone Geus, depois vai aqui para essa lista. Irmã Rose, em Cuiabá. Irmã Silene Brito, em Rolim de Moura. Irmã Francisca José, já tem que dar o testemunho. Deus já respondeu, né, irmã Silene? E a irmã Cleusa Cabral, vocês duas já pode dar o testemunho. Irmã Gleice Torres, Cuiabá. Irmã Regina, Cuiabá, Mato Grosso, né? Irmão Carlos Daniel, Rolim de Moura. E a irmã Rosa Joara, Mato Grosso. Irmã Luísa Fogaça, Seringueira, Rondônia. Irmão Jamerson Santo, Sinop, Mato Grosso. Irmão Ítalo, eu não sei de onde é esse irmão, mas ele está nos acompanhando. Seja onde você estiver, meu irmão, creia na sua cura, no seu milagre. Irmão Zé de Freitas, Rondônia, Rolim de Moura. Irmã Lócia de Nova Brasilândia. Irmã Eloí de Nova Brasilândia. Irmã Efigênia, Cestinhas de Paraná, Rondônia. Irmã Cleusa Cabral, Rolim de Moura, Rondônia. Irmão Eduardo de Faria, Rolim de Moura, Rondônia. Irmã Elionai, Alto Alegre, Rondônia. Irmã Mari Rodrigues de Aciara. Irmã Nilza, Cascavel, no Paraná. A gente está intercedendo, viu, irmã Nilza? Deus vai, pode ter certeza. Ele não é que ele vai fazer, ele já fez. A senhora só vai tomar posse, né? A libertação de sua família. E tá bom? Para que Deus aumente a sua fé, né? Te sustenta a sua fé. E irmã Lúcia, Cacoal, Rondônia. E também irmã Ciene, ela está pedindo oração, não está bem. E irmã Elda Zari também pede oração por libertação do esposo. Pô, Pai, aqui em minhas mãos eu tenho todos esses pedidos, esses nomes que foram mencionados. E apenas o mencionar seu nome já é um motivo para tomar posse da cura, para tomar posse do milagre, para tomar posse da bênção, porque o Senhor prometeu. O Senhor se fez carne, veio na cruz do Calvário e levou sobre si todas as enfermidades do ser humano. E Tu não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Pai, e ali no Calvário, o Senhor encerrou o assunto do pecado para todos. O que tem trazido doenças às pessoas são pecados não confessados. Então, Senhor, através desse ensinamento, há mais de uma semana já, que cada filho Teu, cada filha Tua, possa colocar em prática, escrever a Sua palavra no coração, tomar um posicionamento na Sua palavra
e tomar posse do milagre, da cura, da libertação, do livramento. Oh, Satanás está impotente diante do Calvário. Nós não é através do nosso nome, porque em nosso nome não há poder algum, mas o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu autoridade. Tu disseste, em meu nome expulsarão os demônios. Toda doença é um demônio, portanto, demônios. Aqui tem uma lista de pessoas pedindo em favor destas vidas que estão presas e oprimidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te repreendemos e te ordenamos. Saia desses corpos e voltem para as suas fontes de origem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Primeira Escritura, Isaías 53. E hoje eu quero com vocês, vamos estar revendo esse assunto de curas e milagres. Eu quero trazer desde o primeiro dia, na quarta-feira, e você anota quais foram os temas. Você entra no nosso canal e assista completo, porque eu só tenho como eu fazer um resumo, porque hoje à noite nós encerramos com Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, hoje será a oração final à noite, em nome do Senhor Jesus. Hoje começamos o culto às 18 horas, fiquem atentos, porque nós temos muita coisa a fazer hoje. Amém? Isaías 53, no versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todas elas, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, preste atenção, irmão e irmã, você pode colocar o seu nome aqui, ó. Mas ele foi ferido por causa da sua transgressão. Coloque o seu nome. Eu vou ler no meu nome. Mas ele foi ferido por causa das transgressões de Antônio Gomes, e foi moído por causa das iniquidades de Antônio Gomes, e o castigo que traz a paz para Antônio Gomes estava sobre si, e pelas suas pisaduras Antônio Gomes foi curado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus. Versículo 24. Este é o discípulo que testificou destas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo conter os livros que se escrevesse. Amém. Pai, é a sua palavra. Ela nunca voltou vazia. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para rever tudo que o Senhor nos ensinou em sua palavra sobre curas e milagres. Portanto, Senhor, que o nosso coração possa realmente memorizar tudo isso, guardar tudo isso, para que quando passarmos por circunstâncias semelhantes, então a tua palavra possa nos fazer lembrar daquilo que não deveríamos fazer, ou daquilo que fizemos, ou daquilo que precisamos fazer, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos lembrar todas as coisas e para nos guiar em toda a verdade. Que teu Espírito Santo aqui nesta manhã possa vir aos nossos corações e que nós sejamos conscientes de nosso dever como cristãos e cristãs.
Eu oro não só pelos aqui presentes, mas por todos quantos estão nos acompanhando neste momento, e todos quantos terão a oportunidade de nos ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos. Amém e amém. Podem assentarem-se. Na quarta-feira da semana passada, nós trouxemos um assunto aqui sobre creia nas promessas. Esse foi o nosso primeiro assunto para trazer a cada um este pequeno ensinamento. Eu falo pequeno porque a Bíblia ela é muito recheada. Ela tem muita coisa. Aqui nós vimos João dizendo que nem haveria livro no mundo para poder escrever, guardar tudo que o Senhor Jesus falou, tudo que o Senhor Jesus fez nos dias do seu ministério. Não teríamos espaço nesta Bíblia, com apenas 66 livros, para escrever tudo que Deus, porque tudo foi Deus, tudo foi o Senhor Jesus, tudo foi Ele, porque o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se fôssemos pegar tudo que Ele fez através dos patriarcas, tudo que Ele fez através dos nossos irmãos no Velho Testamento, veja um homem como Enoque, o homem andar 300 anos com Deus, o homem ser arrebatado. Um Noé, por tantos anos, pregando o Evangelho, mostrando, trazendo, não desistiu em hipótese alguma, ele continuou, e o mundo estava em uma total degradação, semelhante a que nós vivemos, sodomismo. Mas ele não desistiu, ele continuou pregando o que Deus fez através daquele homem. O que Deus fez através de todos eles, Abraão, Isaac, Israel, mudou. Deus descer do céu e lutar com o homem. Deus visitar a família de Ana, eu acredito que Ana, né? A mãe de Sansão, Manoé, tem versão que diz que é Manoá, diz que é a versão que é Manoé. Vem ali, anuncia de que ela ia ter um filho e que ele ia ser nazireu. E ele ficou preocupado e quis saber qual era o nome daquele anjo. E aí então ele disse: que importa se sou maravilhoso? Quem é maravilhoso? Quem é o Deus forte? Quem é o Pai da eternidade? Não é o Senhor Jesus? Então ele se manifestou lá no Velho Testamento como maravilhoso, mas ele tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus. E ele não se deu a conhecer lá no Velho Testamento, ele se deu a conhecer no Novo Testamento por causa da nova aliança. Esse Jesus que foi à cruz do Calvário e foi oferecido em sacrifício por mim, pela minha cura, pelo meu milagre, pela minha libertação, pela tua, pela nossa, foi exatamente um tipo daquele cordeiro lá no Velho Testamento que morreu, que derramou o seu sangue e que Deus fez uma vestimenta para Adão e Eva, porque a vestimenta que eles vestiram após o pecado não era correta. Deus sacrifica um cordeiro no Éden. E aquele cordeiro vem durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sendo manifestado. Eles tiveram que usar um cordeiro para colocar o sangue no umbral das portas, quando a praga estava no Egito. E este sangue é o sangue do Senhor, e o sangue do Senhor é a sua palavra. E o sangue tinha que estar no umbral da porta para livrar eles da praga, para livrar eles da doença, para livrá-los da morte do primogênito, para livrar da praga, né, que aquilo veio para matar. Então veja, um cordeiro foi sacrificado, o sangue foi colocado no umbral da porta. Então sobre qualquer pandemia, sobre qualquer doença, sobre qualquer coisa, a gente tem que aplicar o sinal, e o sinal é a palavra, e a palavra é Deus, e Deus é o Espírito Santo. E Ele prometeu enviar o seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Se eu não for, o Espírito não virá. Mas quando eu for e enviar o meu Espírito, Ele te guiará em toda a verdade. Ele te fará lembrar de todas as coisas. E Ele vem em todo o Velho Testamento. Os homens brincaram em oferecer um cordeiro em sacrifício. Chegou o ponto que Deus disse: eu não aceito mais. Leia Isaías capítulo 1. Eu não aceito mais os seus holocaustos. Paulo descreve isso em Colossenses. Já estou enojado de sua lua nova, estou enojado das suas confissões, porque confessa nunca muda,
peca, oferece sacrifício, mas volta a cometer os mesmos pecados. E acaba cometendo pecado imperdoável por causa de uma repetição. E vai repetindo, insiste em pecar, não muda, assim fez Israel. Até que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, sem chance, ninguém, todo mundo enfermo, porque toda doença é um demônio, toda ela é um demônio. Então o que Deus faz? Ele se faz carne. Evangelho de João capítulo 1, na versão do rei Tiago, diz assim: no princípio era a palavra. A nossa diz: no princípio era o verbo. Mas verbo é palavra em ação, correto? O verbo é a palavra em ação. Então no princípio era a palavra. Se o verbo é Deus em ação, então nós temos que ver Deus em ação desde antes da criação dos céus e da terra, porque Ele já era Deus, Ele já era o Criador. Ele vem criando, vem manifestando o seu poder, seus pensamentos eternos vão sendo expressados, e na medida que seus pensamentos eternos são expressados, eles vão se materializando. E tudo veio à existência. Mas antes do princípio, o que sabemos, o que conhecemos é do princípio para cá, é Gênesis capítulo 1. Mas nós não sabemos como que foi criado antes. Nós não sabemos, por exemplo, a criação do firmamento. Nós não sabemos. Então veja, da criação para cá nós vemos esse cordeiro sendo sacrificado, e os homens brincaram de orar, brincaram de jejuar. Quando você chega no livro de Zacarias, se não me falha a memória, Deus chega a dizer que Ele não aceitava mais o sacrifício, os jejuns que as moças, que os homens, que as moças, que os rapazes, que os homens, que as mulheres faziam para casar. Os jejuns e as orações que eles faziam para negociar, fazer negócio com Deus. Senhor, se o Senhor fazer isso e isso, eu vou fazer isso e isso. Deus não é um comerciante corrupto que faz negociação. Não, senhores, você não se faz negociação com Deus. E nós vivemos uma era de Laodiceia lastimável. Nós temos pessoas que professam serem cristãos e cristãs e mentem para se aposentar. Mentem para receber Bolsa Família, mentem para receber benefício do governo. Isso é uma vergonha. Essa é a era de Laodiceia. Leia a era de Laodiceia. Essa é a situação lamentável. Nós precisamos ter um posicionamento cristão. Nós temos que ter um posicionamento cristão. Se você tem direito, é uma outra história. Mas se você mente para se beneficiar disso, é pecado. Esse é o problema desta era, uma era mentirosa, é uma hora negra, é uma hora de doenças, é uma hora de enfermidades, é uma hora de demônios. E por isso a mensagem da invasão dos Estados Unidos, o profeta disse que os demônios invadiam a América, os demônios invadiam as nações, os demônios invadiam as cidades, os estados, os demônios invadiam as cidades, os demônios invadiram as casas, os demônios invadiram as escolas. Os demônios invadiram as pessoas. E elas fazem as coisas às escuras, e a Bíblia diz que vai vir tudo ao telhado. Então nós, como cristãos, não interessa se é pastor, se é apóstolo, não interessa se é missionário, não interessa se é evangelista, não interessa se é a pessoa, seja ela, se ela foi alfabetizada ou não, se elas têm diploma, para Deus não interessa. Deus quer que cada um de nós sejamos a luz do mundo, sejamos o céu da terra e tenhamos um posicionamento com a sua palavra e que sua palavra possa habitar em nós. Então, se você tem essas trapaças, se você tem essas coisas erradas na sua vida, não pense você em receber uma cura, não pense você em receber um milagre. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas o mais interessante do milagre na sua vida, o mais interessante do seu pecado perdoado, o mais interessado do que a sua cura, é o perdão dos seus pecados, é você ter o Espírito Santo, ter a evidência do Espírito Santo. Evidência do Espírito Santo não é falar línguas, evidência do Espírito Santo não é dar esmolas, tudo isso pode acontecer. A evidência do Espírito Santo é a obediência completa, toda palavra em cada centímetro dela, em cada aspecto dela. Está difícil? Tá. Agora eu te pergunto, lá no mundo está fácil? Então é melhor eu e você ter essa humildade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não dou conta, por isso eu quero o Senhor no meu coração, porque o Senhor dá conta para mim.
o que eu tenho que acertar, o que eu preciso confessar. E foi exatamente esse um dos primeiros pontos que nós trouxemos aqui, na quarta-feira. Creia nas promessas. Quem crê na promessa, você crê? Quem crê? Então Deus fez a promessa está em sua palavra. Mas a palavra dele mostra que nós precisamos também fazer o nosso lado. Nós precisamos também ter o nosso posicionamento. Eu não vou falar o nosso lado. Nós temos que ter um posicionamento. O posicionamento dele foi se oferecer em nosso lugar, foi se tornar carne, ser sacrificado. Ele cumpriu exatamente tudo o que dizia as Escrituras. Ele se fez carne, se tornou homem, e ao se fazer carne, se tornar homem, a primeira coisa que ele fez antes de sair pregando foi ser batizado. Por que ele foi batizado? A Bíblia disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Se você ainda não é batizado, se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você precisa passar por esse processo. O próprio Deus foi batizado. Por que ele foi batizado, irmão? Por que ele foi batizado, irmã? Amigo, você que está nos acompanhando, ele foi batizado porque ele era o sacrifício de Deus que ia ser oferecido pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Eu e você também precisamos ser batizados para ser santificado, para receber o Espírito Santo e ser testemunha dele. E para ser oferecido em sacrifício vivo, que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós precisamos, como cristãos, como cristã, ser um sacrifício vivo para Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você não pode seguir os conselhos de um ímpio para mentir, para ser beneficiado com aposentadoria. Você não pode seguir o conselho de ímpios para mentir, para receber qualquer coisa do governo. Você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele cuida da verdade. Evangelho de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mentir para receber benefício é corrupção. Corrupção é pecado. Nenhum corrupto vai herdar a vida eterna. Mentirinha e mentirona é mentira. Não existe aquela mentirinha pequenininha, aquela média, aquela... Não existe o pecadinho, é pecado. E isso afasta a pessoa de Deus. E nós estamos tratando de algo sério. Nós estamos falando de pessoas que serão arrebatadas. E aqui dentro das Escrituras, o profeta de Deus, graças a Deus, nos orienta que doença e morte só entrou quando o casal saiu de detrás da palavra. Quando o casal sai de detrás da palavra, então eles deixaram de ser, eles perderam. Deixaram de ser eternos, perderam. Eles eram como Deus. Eles brincavam com os animais. E vocês sabem, vocês já leram. Eles tinham toda a autorização sobre os animais. Então veja, o ser humano tem que se arrepender de seus pecados para Deus curá-lo. Para Deus fazer um milagre na sua vida, para você obter o perdão do seu pecado, irmão. Talvez Ele nunca vai te curar, né? Talvez você nunca vai receber um milagre, mas milagre no sentido natural, porque nós já recebemos o maior milagre. Ele nos salvou, Ele nos dá direito à vida eterna. Então Ele se ofereceu em sacrifício para ir. Agora eu e você queremos todos esses benefícios aí de mãos cruzadas. Não, eu e você também tem que ser um sacrifício para Ele. Ele disse, eu morro no teu lugar, mas você vive para mim. Amém? Aí nós vemos a escritura de Atos capítulo 3, versículo 19, e nós trabalhamos muito nisso aqui.
Estou revendo os nossos assuntos que foram desde quarta-feira para cá. E ele é muito claro. E dizer, Atos 3,19. Em primeiro lugar, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois. É o primeiro ponto daqui que a Bíblia mostra do Espírito Santo através dos Atos, dos apóstolos. E no segundo lugar ele diz, convertei-vos. Então tem que haver arrependimento. Depois do arrependimento tem que haver conversão. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ao longo dos anos de sua vida, o Espírito Santo vai te fazer lembrar pecados que precisam serem acertados. Porque se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar aquilo. Não é uma pressão que alguém faz, não é uma pressão que um homem faz, não é uma pressão que uma mulher faz, não é uma pressão que o pastor faz, não. É o Espírito Santo que te guia em toda a verdade. Se o Espírito Santo te guiou para acertar, você tem que acertar. Então ele disse em terceiro lugar, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, Atos 3,19, se não tiver arrependimento, se não tiver conversão, os pecados não são apagados. Os pecados não sendo apagados, você não tem paz de espírito. Você pode até sorrir, você pode trabalhar, você pode levar uma vida toda tranquila, mas você não tem paz interior, porque o pecado não deixa, a menos que você já morreu. Se você já morreu, aí o pecado consumado, ele gera morte. Mas se a pessoa ainda tem uma esperançazinha, se lá no coração dela Deus ainda fala assim, olha, você tem que voltar para a palavra, você tem que ser um cristão, você tem que ser uma cristã, você tem que tomar um posicionamento. Se existe pelo menos uma vozinha que fala isso, então não demora não, corra para Cristo. Corra enquanto a sua alma está te dizendo. Isso é sua alma que está lhe dizendo, volte. Faça como aquele irmão que chegou diante do irmão Branco e disse, olha, eu pequei tanto que eu não sou digno nem de entrar da igreja. Eu arrependi dos meus pecados, porque eu havia pecado, vim, mas eu caí novamente, acertei, mas e assim fui, e ele conta, eu acredito que é pergunta, resposta número 9, não me lembro agora, ele chegou a tal ponto de dizer, olha, eu não sou nem digno de chegar aqui, não sei se é pergunta, resposta número 9, é 13, eu não sei, é uma pergunta, resposta. Ele disse, olha, irmão Brana, mas eu quero saber do senhor uma coisa, e ainda tem chance para mim? Sabe o que o irmão Brana disse? Se é o Espírito Santo que está te guiando, está dizendo, então existe. Então existe, porque é o Espírito Santo que salva, não sou eu, não sou você, não é a igreja, não é nenhum de nós, é o Espírito Santo, mas tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, os pecados precisam serem apagados. Em quarto lugar, para que venha assim o tempo da refrigeração pela presença do Senhor, para ele entrar aí, permanecer aí e te guiar em toda a verdade. E nós vimos também, na quarta-feira, sobre a condição que Deus estabeleceu para o Velho Testamento. Aqui é o novo e ele estabelece também para o velho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, antes do princípio, pós do princípio e de volta ao princípio, ele é o mesmo. Antes do princípio, pós-princípio e de volta ao princípio, ele é o mesmo. A palavra dele é a mesma. E a única arma que ele deu de defesa para mim e você vencer, para se defender e para atacar o diabo, é a palavra. Ele disse em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Estamos revendo aquilo que nós aprendemos desde quarta-feira para cá. Se você não assistiu, assista essa pregação. Está no nosso canal. Não é inscrito, se inscreva e receba as nossas notificações. Eu creio que isso vai te ajudar muito, meu irmão. Vai te ajudar muito, minha irmã. Havíamos planejados e do nada nós recebemos uma ordem de toque de recolher e fechamento e tudo. E tem sido difícil para nós. Difícil. Mas não impediu que o trabalho, que a evangelização, que a palavra fosse até a sua casa. Então foi em 2 Crônicas 7,14. Foi as condições que Deus estabeleceu. Deus não seria justo se ele estabelecesse aqui no novo, mas também não estabelecesse no velho. E no Velho Testamento era assim, se o meu povo que se chama pelo nome, veja, lá só chamava ele pelo nome, mas aqui você recebeu o nome. Agora aqui você não chama pelo nome, o nome está em você. Arrependei-vos,
cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem o nome agora, o nome está no tabernáculo agora, você é o tabernáculo. Lá era se chamasse pelo nome. Era assim, em primeiro lugar, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Jesus vem e disse que aquele que se humilha será mas as pessoas hoje não querem se humilhar para se acertar, para confessar os seus pecados. Elas não querem se humilhar para reconhecer que errou. E quando a outra pessoa que faz parte, ou quantas pessoas eu não sei, está dentro daquele quadro, e aquela pessoa que se humilha e vai acertar, e se a outra lá se exalta, a outra aqui se exalta, você deveria continuar humilde. Porque é quem se humilha que é exaltado, quem se exalta que é humilhado. Permaneça humilde. Deixa a outra pessoa falar o que quiser, é um direito dela. Ela está magoada, ela tem sentimento, ela foi ferida. Deixa ela falar, porque se ela ultrapassar os limites, e ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus, vai ser a vez dele para vir acertar. Porque se não vê acerto aqui na terra, não tem acerto lá no céu. Jesus orando ensinou para mim, ensinou para nós, assim na terra como no céu. Se não somos uma família unidas, com o mesmo Espírito, como que nós vamos entrar no reino dos céus? E diz em segundo lugar, em primeiro lugar, se humilhar, em segundo lugar, orar. Você já viu que as pessoas não têm mais ânimo para orar? Se o culto é de oração, e a lei diz que pode vir 30%, vem 10%. Se a lei diz que é culto de oração, pode vir 10%, é culto de orar, vem 1%. Como, irmão? Sinceramente, como moça, como adolescente, como irmão, como irmã, o seu casamento vai bem se não tem oração? Como que você vai fazer um bom casamento sem oração? Como que você vai acertar na vida sem ter vida de oração? Em terceiro lugar, buscar a minha face. Como que se busca a face do Senhor? Lendo sua palavra. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quarto lugar, e se converter dos maus caminhos. Em quinto lugar, então eu ouvirei dos céus. Em sexto lugar, perdoarei seus pecados. Em sétimo lugar, sararei sua terra. Você quer cura? Tu és pó e em pó has de tornar. Então você vai receber a cura, você vai receber o milagre, você vai receber do corpo natural e do seu corpo espiritual. Até quando você vai ter aquele demônio na sua alma? É Salmo 103 que eu estou citando. Essa foi a nossa primeira parte. Amém? Estamos revendo curas e milagres aqui na palavra de Deus. Segundo ponto, foi na escola de domingo de manhã. Nós falamos sobre Deus cura. Quem crê que Deus cura? Amém. Ele cura, Ele é curador. Eu sou o Senhor que sara. Não é verdade? E nós começamos então com o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga seu nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A alma não esquece. Dizem que é um provérbio que eu não concordo. O brasileiro tem a memória curta. Não eu. Talvez seja porque eu não sou brasileiro. Só nasci no Brasil. Mas eu não tenho a memória curta não. Eu me lembro sim. Eu me lembro da corrupção que a política faz. E sou contra. Eu me lembro da corrupção que pastores fazem. E eu sou contra. Eu me lembro da corrupção que homens e mulheres fazem. Eu sou contra. Eu não tenho uma memória curta e eu não esqueço. Para isso, não. Agora, eu esqueço as coisas que se foram, que me fez de um pecador e que foi confessado. Aí sim, esquecendo as minhas coisas que para trás ficam, eu prossigo o alvo, que é a soberana vocação, que é Cristo. É outra história. Os pecados confessados nunca mais serão lembrados, serão lançados no mar do esquecimento. Lembre-se, mensagem de escritura na parede: os seus pecados não confessados um dia vai te encontrar. E vai te encontrar exatamente no julgamento do trono branco. Ou 5 minutos antes de você morrer. Então acerte, não deixa. Então ele disse no verso 3: e é ele que perdoa todas as iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Bendiz a minha alma. Você pode dizer: bendiz a minha alma. Isso aqui é a cura da alma. O salmista está agradecendo a Deus pela cura de sua alma,
como também as doenças de sua alma. Nós aprendemos naquele domingo de manhã que doenças e enfermidades são demônios. Veja, câncer, epilepsia, leucemia, tuberculose, tumores, diabetes, são apenas terminologias médicas. São nomes científicos que o médico colocou no diabo. Igual os espíritas chamam os demônios de irmãozinhos, a medicina colocou esses nomes bonitos, mas o nome é diabo. Mostrei para vocês, pega o seu dicionário da língua portuguesa, diabetes, quer dizer diabo, como é que fala? Eles falam essa como é que é? Está aqui na minha cabeça, deixa eu ver lá. Diabetes, diabo, reumatismo, reunião de doença. Pode pegar lá. Aí eles colocou um nome, cada nome, não vou falar aqui, tosse comprida, coqueluche. E tem tantos outros nomes que eles colocou um nome bonito, mas são demônios. Se é diabetes ou se é diabo, é doença, e o Senhor Jesus já levou sobre si, já expulsou tudo isso, e nós não vamos ser curados, ninguém vai ser curado, ninguém vai receber milagre. Não, recebeu, só vai tomar posse, porque ele já fez isso. O que acontece agora é só tomar posse, porque ele já fez o sacrifício. O sacrifício foi há mais de 2000 anos atrás, meu irmão, minha irmã. Hoje é só tomar posse. Amém? Não existe homem que cura alguém. Não existe. Nem um médico verdadeiro vai dizer que ele pode curar, a menos que ele seja um charlatão. Se ele for um charlatão, não, toma esse remédio que esse remédio cura. Mas remédio não constrói tecidos. Nós temos que aprender, irmão e irmãs, que Deus tem 3 Bíblias: o zodíaco, a natureza e a escrita. Quanta coisa está aí na natureza que é medicação. Quanta coisa está aí, quanta erva está aí, né? O sol, o maior remédio, a maior fonte de vitamina D é o sol, mas ninguém quer ficar no sol, só quer ar-condicionado, só quer ventilador, só quer ficar na sombra. A maior fonte de vitamina C, todas as frutas cítricas, está aí, meu irmão, minha irmã. Quer manter o seu sistema imunológico? Não existe uma coisa melhor do que chá de folha de mamão, do que batata doce, do que inhame. Está tudo simples aí. Mantenha o seu sistema imunológico físico em alta, mas mantenha o seu sistema imunológico espiritual em alta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Oração, jejum, leitura da palavra, consagração, confissão, arrependimento, posicionamento. É isto que vai manter o meu sistema imunológico vivo, alto. É isso que vai manter o seu sistema imunológico alto. Melhor fora morrer e subir no arrebatamento do que ser curado e virar um demônio. Viver uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de fornicação. Não, senhores, não, senhores, não, senhoras, não, senhores, não. Nós estamos aqui como luz do mundo, nós estamos aqui como sal da terra, nós estamos aqui como filhos e filhas para combater a corrupção, para combater o pecado, para combater a mentira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Curar é substituir ou construir um tecido. O remédio não constrói tecidos. Então nenhum médico cura, nenhum remédio cura. Ele alivia, ele anestesia, ele acalma, né? Ele ajuda o seu corpo a recompor. Aí tudo bem. Mas que ele curar não cura. Você vai tomar todos os remédios que existem no mundo e você nunca vai ser curado. Você nunca vai ser curado. Vai amenizar. Mas ele te cura. Ele faz o milagre da sua vida. No tempo dele, na hora dele. Não é um espírito religioso. Não, senhores, não, senhor. É o Espírito Santo que guia toda a verdade. Ele é responsável por tudo e por todos. É só questão de posicionamento. Aí nós vimos à noite, né? Alguém lembra do que nós pregamos domingo à noite? Alguém lembra? Amém? Cura é um benefício. Aleluia, né? Você já agradeceu ao Senhor Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida? A gente às vezes não agradece, só quer, vem a nós. A gente como pai, eu vou dizer isso, eu como pai, às vezes eu fazia coisa para minhas meninas, com prazer, eu tenho prazer de fazer, e ainda faço até hoje. E é gostoso quando você olha no olho deles e vê aquela felicidade, quando eles falam obrigado, né?
Para mim não tem coisa que paga mais do que isso. Obrigado, né? De vez em quando a filha vem lá, o filho vem lá, o neto dá um abraço assim. Às vezes o Moeirão de vez em quando chega em mim, obrigado, sogro. Ele não sabe o tanto que ele me deixa. Eu gosto de ver dizer isso. Quer dizer, ele me faz feliz. E eu acredito que ele, como pai, da mesma forma, quando o Gustavo chega, né? Quando o Mateus chega, é impressionante. E o bom de ser vô é que os netos é os filhos adoçados com mel. É muito bom. Você não viu coisas quando os seus filhos estavam crescendo e você como vô vê, né, irmão Zé Alfredo? Dá uma vontade de babar, né, irmão Zé Alfredo? Dá vontade de nada, a gente baba. Isso é agradecer, isso é benefício. A Bíblia diz que os netos é a coroa dos velhos. Que prazer um pai, né, ser vovô, ser vovó, ter a sua coroa, ter o seu netinho, ter a sua netinha. É direito, é de babar mesmo. Não é bater, não é espancar, não é puxar a orelha, não é agredir, não é falar palavrão. Não, não, não. É ser cristã, é ser cristão, é entender que ali está a herança de Deus. E você como vô, você como vó, você como pai, você como mãe, tem que ser exemplo dos fiéis. Não dos incrédulos, não dos estúpidos, não dos grossos, não dos pecadores, não dos ímpios, mas de filhos e filhas de Deus que realmente testemunha e vive esta palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a cura divina é apenas um benefício que acompanha a sua apólice de seguro de vida. Ela é apenas um benefício. Quando você faz um seguro para o seu carro, para a sua casa, seja lá o que você faz, se você compra um móvel, vai lá na loja e compra um móvel, qualquer coisa, é móveis, né? Você compra, aí a vendedora fala, você não quer fazer o seguro? Olha, você tem garantia pela casa 1 ano, mas se você quiser uma extensão de 2 anos, você paga tanto. Se você quiser uma extensão de 3 anos, você paga tanto. Aí ela vai te convencer. A energia pode cair, pode queimar, ela vai vender, né, o seguro dela, e você compra. Aí alguém fala, eu comprei, paguei, não precisei de usar. Graças a Deus, eu pago o seguro do meu carro para não usar mesmo. Porque se eu usar é porque aconteceu uma tragédia, que se eu usei é porque aconteceu uma desgraça. Graças a Deus porque eu não usei. Mas e se tivesse acontecido? Como que eu iria fazer para indenizar uma família hoje? Porque hoje, se você sair na rua e acontecer um acidente, está assim de advogado. Não é verdade? Está assim de demônio. Então ele já deu aqui, ele se tornou o nosso seguro de vida, o nosso apólice de vida eterna é ele. Se eu pecar, ele é poderoso para me perdoar, mas eu tenho que confessar. Se eu ficar doente, ele é poderoso para me curar. Mas eu só quero a cura, eu só quero a libertação, eu só quero. Eu não, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Ora, se você já estava sentenciado à morte, se você já andava na cadeira de roda, se você estava paralítico, se o problema era na coluna, se a diabetes estava alta, alguém me pediu aqui por alguém que está 500, está muito alta essa diabetes. Você está entubado, você está com Covid, ele vai tirar a sua vida, então você já está sentenciado à morte. Se o Senhor Jesus Cristo te curar, se o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre na sua vida, você está disposto a entregar sua vida a Ele, entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele? Ou você quer cura para voltar a beber, você quer cura para voltar a fumar, você quer cura para voltar a prostituir? Então Ele não vai te dar. Mas se estás disposto a entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele, e você vai fazer essa promessa, e Ele vai entrar em cena, porque Ele não é homem para que mente, Ele vai te curar, Ele vai te dar o seu milagre, e se depois que você for curada, receber o seu milagre, e você não fazer a sua decisão, Ele vai ter um encontro com você. Obrigado pela água. Cura divina é um benefício. Existem médicos, bons médicos, muito bons médicos. E se ele é um bom médico, a primeira coisa que ele vai dizer para você, fala, olha, eu não curo, só Deus cura. Mas Deus vai me ajudar, a te ajudar. E vamos descobrir, vamos fazer exame tal, e vai. Ele se importa com você, ele está interessado na sua causa, e ele vai até onde ele pode. Mas se ele for um charlatão, ele fala, vai lá tomar aspirina. Você nem conversou, ele já está com a receita pronta.
Então Deus às vezes permite, irmão, que Satanás põe enfermidades em você. Não é porque você pecou, não é porque seu pai pecou, não é porque sua mãe pecou, não é porque seu avô pecou, não. Ele permite para te provar. Ele te permite para te aperfeiçoar. Ele te permite para te trazer mais perto dele. Você está bem distante, você está lendo pouco. Essa moto que Deus te deu para você vir na igreja, você está indo para outro lugar. Essa bicicleta que Deus deu para você vir na igreja, você está indo para outro lugar. Essa saúde que Deus deu para você vir à igreja, nos dias de culto, você está indo para outro lugar. Esse carro que Ele te deu para você vir ao culto, você está indo para outro lugar. Você disse: Senhor, está difícil para mim ir para a igreja, mas olha, Senhor, se o Senhor me dá saúde, eu vou. Aí Ele te deu uma bicicleta. Ele te deu uma bicicleta: Senhor, se o Senhor me dá uma moto, eu vou. Mas você recebeu, está indo para onde? Nos dias de culto, é claro. Ah, não, mas a gente não está podendo ir. Nem sempre, eu sempre aviso para vocês quando pode. É que tem alguns irmãos, eu percebi, que eu mando um áudio, eu mando qualquer coisa, ele só está visto. O meu celular tem uma tecnologia maior, eu sei quem ouviu e quem não ouviu. Até quando me liga, a pergunta que me faz, eu sei se ouviu o que eu mandei ou não, porque eu já avisei antes. Então é isso, se o homem consegue uma tecnologia dessa, ele sabe disso, e a tecnologia de Deus, o que criou toda essa tecnologia, o que criou tudo isso aí. Já chegou no Brasil um carro que não precisa de motorista. Isso eu ouvi alguém falando, até mandou um vídeo. Você liga lá pelo aplicativo, que agora já tem até agora o sindicato do presidente dos aplicativos. Liga no aplicativo, o carro está lá, aciona o carro, liga o carro vem e vai lá na rua que você está, para, você entra. Se você não colocar o cinto, o carro não sai do lugar. Ô irmão, irmã, a gente tem um carro, sabe, tem que colocar é lei, tem que colocar o cinto de segurança. Não, a minha segurança é Deus. Deixa de ser hipócrita. Você ainda está na terceira dimensão. E se você é cristão de verdade, você vai dar a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Para de hipocrisia. Então veja bem, curar, ou melhor, já estou aqui, né? Aí nós vimos Isaías 53, né? Vimos Isaías 53. Deixa eu pular aqui, senão não vai dar tempo, né? Eu vou chegar de tarde e já fui lá. Meu Deus, já está. Sintomas e causas. Nós falamos isso na segunda-feira. Por que você está doente? Existem doenças, existe enfermidade que acontece na sua vida, né? Que é Deus te provando. Mas existem sintomas e causas, que é o quê? Pecado oculto. Pecado não confessado. O marido é infiel à esposa e não confessa. A mulher é infiel ao marido e não confessa. Ah, não, Deus perdoa, Deus perdoa. Como é que Deus vai perdoar uma coisa que você não confessou? Ah, eu roubei, né? Eu roubei. Ué, e aí você tem que ter uma orientação sobre isso. Eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu cortei meu cabelo. Quando aceita o Senhor Jesus, vem, troca a vestimenta, troca o calçado, troca o ambiente, troca tudo. Depois que é batizado, começa a trazer os calçados de volta, começa a trazer a saia curta de volta, começa a trazer as camisetas de volta, começa a trazer aquelas coisas que quando você foi batizado era errado, agora está certo. Então Jesus Cristo não é mais o mesmo ontem, hoje, eternamente. Lá ele era Deus. No período que você caminhou, ele era Deus. Hoje não é mais, ele relaxou, ele frouxou. Então ele vai ter que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir perdão. E ele não vai fazer isso porque ele disse que hoje seria igual. Então a seleção dos cristãos é muito pouca. É muito pouca. Aí nós vimos a situação daquela irmã, né, daquela irmã denominacional. Ela era professora de uma escola dominical e o esposo dela era diácono. Qual foi o posicionamento que eles tomaram? Não, acertou, Deus mostrou. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou renunciar ao meu cargo de diácono e você vai renunciar ao seu cargo da escola de professor, da escola como professora, né, da escola dominical. Nós vamos sentar. Hoje os pastores, os diáconos, os evangelistas, então, quer continuar. Não acerta, não confessa e quer continuar. A hora é essa. Jesus Cristo não é mais o mesmo? A palavra dele não é mais a mesma? O Deus que tratou no ministério de William Branham não é mais o Deus que está tratando. Oxalá, nós só estamos levando à frente o ministério do Filho do Homem, pela misericórdia de Deus. O Filho do Homem é o Senhor Jesus. O William Branham foi um dos filhos do homem.
Aí Torre de Babel, 151, ele diz: confesse seu pecado neste momento. Diga: bem, sou um cristão. Confesse sua incredulidade. Diga a Cristo que você nunca mais deixará de crer nele outra vez. Neste momento estará terminado. Mas tem que confessar. Confessai-vos e arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério com a presença do Senhor. E também nesse assunto, né, que nós vimos aqui, sobre obstáculo para a cura, nós vimos que as orações de alguns homens, ou melhor, antes, tá, aí nós terminamos, aí nós, na terça-feira, alguém lembra? Obstáculos para a cura. Oi? Obstáculos para a cura. Embora a cura seja pela fé, há determinadas coisas que podem ser um claro obstáculo para a fé. A cura não vem sobre base de boas obras, mas como salvação. A cura é um dom gratuito da fé. E nós vimos então, né, Salmo 51, 17, que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí nós vimos que não deve haver divisão no campo. A divisão traz doença. A divisão traz doença. 1 Coríntios 12, 25. E nós vimos também que quando um corpo sofre, todos devem sofrer. Ou todos sofrem automaticamente. Como é que o seu dedo do pé machuca? É na hora você sente a dor no coração, não é? Não é lá na alma que sente a dor? Qualquer coisa que você sente lá dentro. Então, se seu irmão está em problema, se sua irmã está em problema, você vai aplaudir? Não. Você acha que essa situação que está acontecendo aí nas redes sociais e na mídia me deixa feliz? Não, isso me deixa triste. Na época eu sofri há 21 anos atrás, que hoje, como é que você acha que eu estou? Estou quebrado, estou arrebentado. Eu não desejava isso nunca. Desejo do meu coração é que dentro desse tempo houvesse um acerto. A ter que jogar pelo telhado. É a Bíblia que diz que será lançado pelo telhado. Está ou não no telhado? Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje tem rede social, tem uma televisão, está nos telhados, isso é profecia. Então meu irmão e minha irmã errou, falhou, pecou, reconheça, isso é iniquidade. Corra para ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, seus pecados vão ser apagados. Falta de perdão impede. As suas orações impedem serem respondidas. A falta de perdão. Jesus disse: você vai oferecer aqui no altar a sua oração. Você tem uma coisa contra seu irmão, contra sua irmã, você não deve orar sem antes ir lá nele ou nela e pedir perdão. A Bíblia diz que a oração dos maridos são impedidas, porque eles tratam mal as esposas. Eles têm elas como escrava. Têm elas como empregada doméstica. Têm elas como um objeto para a cama. Você deve tratar ela muito bem. Ela é sua esposa, ela é sua parte, ela é a sua costela, ela é a sua companheira. As suas orações são impedidas. Aí nós vimos também que por causa de um homem que pecou no ministério, matou 36 homens. Então, uma pessoa aí, pecado na igreja, você impedir a cura daquela pessoa. Mensagem, eu vou ler só uma parte, não vou ler tudo. Mensagem, adoção, confronto de Efésios com Josué, pregado em 15/6/60. Ele disse assim, 54, depois você lê a mensagem. A sua falta de comportamento e os pecados não confessados de vocês. Porque ele sabe que todos pecam, todos pecaram, todos falhamos. Mas a questão é o acerto. Às vezes a pessoa vê você em pecado, mas não vê você de noite e acerta. E quando confessa tem que mudar de vida, não pode continuar. Aí não é confissão, o que adiantou? Irmão, eu venho confessar aqui, irmão, que eu tenho ódio da sua cara, que eu não gosto de você. Irmão, me perdoa? Irmão, estou perdoado? Tô. Amanhã eu estou com a cara fechada com você de novo. Eu não converti, pedi perdão, mas não me converti. Se eu perdoei ele mesmo, eu chego nele, ou dou um abraço nele, quero estar bem com ele. Mas o diabo tem trazido um evangelho diferente, né? Não, eu perdoo. O orgulho é tão grande que acha que o nariz está com a boca para cima. Cuidado, está vindo chuva aí, viu? Minha mãe, baiana, dizia assim: meu filho, você nunca cuspa para cima, vai cair na tua cara um dia.
Outra hora dizia, cuidado, nunca diga dessa água eu não bebo. Então, irmão, a Bíblia disse assim, para nós cuidar. Quem está em pé, cuida para que não caia. Amém? Então Acã morreu e ele disse, a sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. Aí ele diz assim, e no dia do julgamento você vai ser responsável por cada pedacinho disso. Estará lá embaixo do julgamento para ser julgado por isso. Então, não deixa essa coisa não, acerta. Amém? E o que nós vimos que foi verdade no livro de Coríntios, nós estamos vendo entre muitos que professam a fé hoje, exatamente agora. Meu pai, já estou quase chegando lá, vai dar tempo. Aí nós vimos também sobre operações de milagres no Velho Testamento, correto? Moisés estendeu a mão, né? Falou diante de Deus e o Mar Vermelho se abriu. O irmão Manuel, me lembro disso que ele falou para mim, disse, olha pastor, eu acho que ali tinha um quilômetro, quem sabe, de fundura de tanto barro. Mas quando aquele vento veio, aquilo secou, ficou durinho, e Israel passou sem ter nenhum problema. Deus abriu o caminho aonde não havia caminho. Irmão, irmã, Deus abre caminho onde não há caminho. Mas Moisés, para alcançar isso, teve que chegar nele. Senhor, e agora? Amém? Abrindo um caminho, 16, então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres, você é parte dele, amém? Mensagem crendo em Deus, 96, eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo, até mesmo quando ele disse, você vai dar, onde está Sara? Está atrás da tenda. Ele disse, então na idade da vida, ela vai ter um filho, e ela riu. Ele disse, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ela riu. Mambrando disse que Deus teria matado ela se ele não tivesse feito a promessa para Abraão. Mas como ela estava em Abraão, então Sara deu à luz o filho. Sara, não diga isso porque tu ristes. Ele sabe, meu irmão e minha irmã, o que eu e o que você faz. Correto? Nós vimos o sodomita sendo ferido de cegueira, lá na casa de Ló. Nós vimos que as águas de Mara se tornaram doce, era uma amarga, foi uma árvore que foi cortada e foi jogada lá dentro. Deus tem o poder da cura nas árvores, é a segunda Bíblia. Veja, o machado flutua no Jordão. O que Eliseu fez? Cortou um pau, jogou lá, o machado flutuou. Ressurreição do filho da viúva. Um homem reviveu na sepultura quando caiu em Eliseu. O poder vivificador estava ali e ele foi curado. Amém? E ontem nós vimos sobre, o que nós falamos ontem? Quem assistiu ontem? O que nós falamos ontem? Quem lembra? Que agora nós estamos revendo. E ontem? E aí, você que está na transmissão, qual foi o assunto que nós pregamos ontem? Por favor, coloca para mim ver se a memória de vocês não está curta. E aí, quem lembra do assunto que nós falamos ontem? Milagres e curas no Novo Testamento. Meu Deus, meu Deus. Milagres e curas no Novo Testamento. Glória a Deus. Qual foi o primeiro milagre? Quem lembra? Já para nós finalizar. Qual foi o primeiro milagre que eu mostrei? As pessoas mostram que foi a boda de Canaã, mas teve um antes. Qual foi? Amém, é verdade, irmã Eloíde. Quando Maria sauda Isabel, a criança pula no seu ventre. Mamãe disse que foi o primeiro milagre. Amém? Quando fala esse nome, você, a alma pula, regozija na presença dele? Senão a sua alma não ressuscitou ainda, ela precisa ressuscitar. Meu Deus, que coisa, é? Aí nós vimos o Senhor Jesus transformou água em vinho. E o mestre Sala lá chamou o noivo, peraí rapaz, você deu o vinho ruim primeiro e agora você está dando bom? Nós vimos também, o profeta disse na mensagem, humilha-te, olhe para Jesus, vamos dizer um para o outro, olhe para Jesus, simplesmente cheio de amor, ele está vendo, ele era Deus manifestado, ele é Deus e expressou-se através dele, e não é de admirar que milagres e coisas ainda aconteceram e milagres e coisas ainda acontecem. Vocês creem? Quem crê, diga amém. Nós vimos aqui a caravana da morte encontra a caravana da... Uma multidão vem com a caravana da vida.
A outra multidão vem com a caravana da morte. Vem um garoto morto, e quando Jesus chega ali, ele olha, e ela nem pediu para ele orar ali, humanamente falando, mas eu acredito que lá nas orações dela: Senhor, é o meu único filho, eu vou enterrar, eu não tenho mais esperança, e agora o que eu vou fazer? E a oração dela chamou Deus. Quando eu oro, quando você ora, Deus vem ao seu encontro, aleluia. E ele disse: moço, levanta, e ele levantou, amém? A caravana da vida está aqui nesta manhã, amém? Eu creio, você crê? Nós vimos que o Senhor acalmou a tempestade, os discípulos estavam assustados, e Jesus estava cansado, dormindo, e de repente eles disseram: mestre, acorde-nos. Irmão, irmã, você está passando dificuldades? Calma ele, chama ele vai te acudir também. Ele levantou, olhou para a tempestade do mar e disse: a mar, aquieta-te. E ele olhou para os discípulos e disse o quê? Homens de pouca fé. Não é isso? Não tendes fé em Deus? Nós vimos também que o Senhor Jesus acalma a tempestade, né? Já vimos, a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes alimenta quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se tinha quase 5.000 homens, será quantas mulheres que tinha? Será que não deu para contar? E quantas crianças tinha, gente? Era 2 peixes e 5 pães. Não tinha panela lá, não tinha frigideira, não tinha forno, não tinha nada. Ele simplesmente pegava o pão, partia, o outro criava na mão dele. Ele partia, criava o outro na mão. Ele pegava um peixe, partia, já vinha assado, temperado, tudo perfeitamente. Toda aquela gente comeu e ainda sobrou 12 cestos. É este Senhor Jesus Cristo que eu e você servimos. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Amém. Aí nós vimos, isso aqui eu estou te falando de milagres aqui no livro de Atos. Para mim, irmão, o maior milagre não foi ver Jesus andando sobre as águas, porque ele tem um domínio sobre as águas. O maior milagre para mim foi Pedro, andar sobre as águas. Porque enquanto Pedro olhou para as promessas, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, ele cai. Se você quiser servir a Deus olhando para o pecado de A, pecado de B, para o problema de C e D, você cai igual ele caiu. Mas se você olhar para o Senhor Jesus, e entenda que aquilo que ele fez, um dia ele vai ter que prestar conta. Aquilo que ela fez, um dia ela vai ter que prestar conta. Ou então a Bíblia não é real, ou então a Bíblia não é verdadeira. Você avisa as pessoas, ela não está nem aí. Então nós vimos também que chegou uma situação que eles queriam receber o dinheiro do imposto, igual agora, né? Eles fecham o comércio, fecham tudo, mas quer receber o imposto, né? Não quer? Eles não querem receber o imposto. E aí, como é que vão fazer? Não tinha dinheiro. Pedro, Senhor, ele quer receber. Aí ele chega: Pedro, fica nervoso, não, Pedro, você tem que dar a César o que é de César, não adianta, você está aqui, você tem que pagar. Fala o seguinte: vai lá no rio, no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você pegar, quando você abrir a boca dele, tem uma moeda. Aí ele trouxe aquele dinheiro e falou: vai lá e paga o teu imposto e o meu. Ora, o Senhor Jesus pagou, você quer só negar? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nos dê graça e que o Espírito Santo dele nos guie em toda a verdade e nos orienta a fazer o certo. Lembre-se, para cada área da vida que você precisa de acertar, você tem pessoas à altura para te orientar, para te dar um conselho. Procure ajuda. O Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está em sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé?